é dia de chumbo grosso. Estamos recebendo aqui o Dr. Fábio Manzano. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Nath. Boa noite aos internautas, telespectadores. Bom, vamos então falar sobre dois assuntos hoje, polêmicos, né, que estão aí sempre na mídia, né, sempre na boca do povo. Um é sobre o Ministério Público, que se manifestou a respeito da SEI, do loteamento Bom Pastor, né? Vamos começar com esse assunto? Acho que é legal você falar um pouquinho. Vamos sim. Então, no último dia 15 de setembro de 2023, o Ministério Público se manifestou sobre a possibilidade ou não de registro do loteamento, o conhecido aí loteamento do Padre Osvaldo, né? Loteamento Bom Pastor. Da Associação Bom Pastor, e o nome é Esperança. Esperança, isso. Loteamento Esperança. Então, qual que é o contexto para vocês entenderem? Esse loteamento ele vem há muito tempo, né, sendo tentado a sua viabilização. 6 anos já. 6 anos, é bastante tempo. E o cartório ele vem negando por uma série de motivos. A gente tem uma ação civil pública contestando várias situações que foram identificadas. E agora, da penúltima para a última nota devolutiva, o que é a nota devolutiva? Você apresenta os documentos no cartório e ele fala se tem algum errado, se está faltando, né? Então, na última nota devolutiva, foram sanadas, salvo engano, 31 pendências. E isso foi sanado juntamente, inclusive, com a prefeitura, né? Foram alguns documentos, inclusive, produzidos e que, de fato, têm que ser produzidos junto ao Poder Público Municipal, para que o loteamento, então, fosse registrado, né? Depois de saneado essas 31 pendências, salvo engano, o número é esse, o último quesito, né, um dos últimos quesitos que faltavam era exatamente o desfecho da ação civil pública que o promotor moveu contra a associação. Então, o cartório pediu para que o promotor do caso se manifestasse com relação a promover o registro ou não. O cartório falou, olha, legal, vocês sanearam aqui bastante pendências, né? Mas eu preciso ouvir o Ministério Público, eu preciso que nos autos da ação civil pública chegue-se a uma conclusão se pode fazer esse registro ou não. E até para surpresa de todos, né, a promotoria deu um despacho, né, deu um parecer onde ele usou palavras pesadas, né? Ele foi, de fato, contra esse registro, né? E, além disso, ainda pediu uma perícia detalhada no procedimento de aprovação que aconteceu na prefeitura. Então, ele pede, inclusive, um órgão de apoio do Ministério Público, que é o CAEX, né, que tem peritos lá para que se avalie o porquê. Então, ele cita, olha, se tinham tantas pendências, 31, como é que conseguiram resolver tão rapidamente? E o porquê tinham tantas pendências, né? Ele chama a atenção para alguns fatos. Eu vou ler uns trechinhos só para vocês verem o peso dessa manifestação do promotor. Quer dizer, se antes já estava difícil, agora então está mais enrolado ainda. Olha, ao que parece, nós chegamos aí num ponto, né? Então, promotor, se manifeste, a ação civil pública está em andamento. Pode ou não pode registrar? E ele falou, olha, nesse momento não. Então, a gente achava e tinha esperança, né, de que esse loteamento seria regularizado o mais rápido possível, e parece que o promotor identificou algumas coisas. Então, ele volta lá atrás na história desse loteamento, né? E ele fala, então assim, está bem claro nos autos, na sua nova finalidade, que a Associação Bom Pastor foi maculada por interesses políticos eleitorais. Ele cita o deputado estadual Marcos Zerbini, cita também que foi utilizado aí a famigerada Associação dos Trabalhadores Sem Terra do Estado de São Paulo, na qual da qual a sua esposa, ou seja, a esposa do Marcos Zerbini, a Cleusa Ramos Zerbini, era diretora presidente vitalícia, e ele fala que a Associação Bom Pastor, esse loteamento foi usado com interesses eleitoreiros, né? E ele cita aí números de votos que o deputado conseguiu na eleição anterior a propor o loteamento, com o número de votos que conseguiu no trâmite desse loteamento, quando as pessoas estavam sendo aí, entre aspas, escolhidas para terem o seu lote ou a sua participação na associação. Ele fala também que principalmente, então, palavras do promotor, vejam, ó, principalmente porque na ocasião o seu então presidente, entre aspas, Padre Osvaldo,
sigilosamente também tinha pretensões eleitorais futuras. Então ele fala, olha, o padre começou a fazer esse loteamento porque lá no fundo, e sigilosamente ele também tinha interesses eleitorais. Então ele utiliza algumas expressões bastante pesadas nesse despacho. Fábio, né? teve até, lembrando, né, uma mulher que ela foi participar da SEI e ela falou exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Que é Wanda que ela chama. Me lembro, o depoimento dela inclusive foi gravado e a mídia estava lá, né? Ele fala também que mais de uma pessoa de uma mesma família residente no mesmo imóvel compraram cada um lote, né? Então ele contesta também a finalidade, o interesse social desse loteamento. E ele contesta também o fato de que a direção da Associação Bom Pastor hoje, né, a direção da entidade que comanda esse loteamento nos dias de hoje, ele fala, deixando claro que os administradores da associação estão absolutamente alheios à sua realidade social e contábil. Então, o que ele indica aqui? Olha, as pessoas que estão lá na direção da associação hoje não sabem nada do que aconteceu, o que está acontecendo, né? Então, ele coloca isso, ele usa essas palavras, absolutamente alheios à realidade social e contábil. Então, são situações graves apontadas. Né? Isso a gente viu durante a SEI, né? Quando os presidente, vice-presidente da Associação Bom Pastor, eles foram lá chamados, né, durante a SEI, mostrou que eles não sabiam de nada, até mesmo o pessoal que fazia a parte aí do faturamento, da contabilidade, não sabiam de absolutamente nada. Né? É muito estranho, porque é uma associação que cuida do interesse aí de, no mínimo, 1.000 e tantas unidades habitacionais, que isso representa aí 1.000 e tantas famílias também, pessoas, né? É muito estranho não saberem o que estão fazendo lá, desconhecerem aí, como o promotor falou, a realidade social e contábil do negócio, né? Ele também contesta a garantia que foi dada das obras de infraestrutura para esse loteamento. Por quê? Isso merece uma explicação. A partir do momento que você oferece um loteamento em garantia, a entidade ou privada ou uma associação, enfim, né, que faz esse pedido e que faz esse registro, tem um prazo de 2 anos para concluir as infraestruturas. E essa entidade, né, tem que oferecer para a prefeitura, principalmente, uma garantia, né? Então, caso não sejam feitas essas infraestruturas, a prefeitura então executa essa garantia, pode ser um cheque calção, pode ser um seguro, né? E ela pega e faz essa infraestrutura mínima. Essa garantia então tem que ser de 150% do valor da infraestrutura. É para ter uma sobra, né? E para a prefeitura conseguir, mesmo com o passar dos anos, fazer essa infraestrutura caso a pessoa que está apresentando o loteamento não cumpra. E ele, na verdade, a Associação Bom Pastor está oferecendo, ou tentou oferecer, 825 lotes em garantia. E o promotor também fala que não, que esses lotes ainda não existem, que esses lotes ainda, porque só existe o lote a partir do momento que você registra o loteamento, né? Por enquanto ele ainda é uma área inteira, com vários proprietários, ou seja, com as pessoas que estão na associação, todas são proprietárias daquela gleba de terra, né? A partir do momento do registro é que o lote começa a surgir, né? O registro é o nascimento, entre aspas, para o mundo jurídico do lote. Então, o promotor também fala, não, essa garantia aí muito provavelmente vai sobrar encargos para a prefeitura e não pode ser assim, essa garantia também não tem que ser aceita. Enfim, depois de usar palavras pesadas realmente, acusando aí de uma série de situações, o promotor então pede essa perícia detalhada para que a juíza autorize essa perícia detalhada no processo de aprovação do loteamento aí pela prefeitura e também fala que a opinião dele é que não se registre o alvará de aprovação e não se registre então a escritura pública, né, e que aí sim o loteamento teria os primeiros passos aí no mundo jurídico, ele nasceria para o mundo jurídico. Então, realmente, a situação lá do loteamento, do tido popularmente como loteamento do Padre Osvaldo, ficou um pouquinho complicada. Agora nós vamos ver aí no passar dos dias, com certeza, mais cenas desse
os próximos capítulos desse imbróglio aí que Catanduva vive, né? E são muitas pessoas que realmente compraram esse lote. Muitas famílias envolvidas, né? Muitas envolvidas, e muitos realmente tinham um pouquinho a economia e aí se acusando de serem usadas eleitoralmente. Sim. Enfim, umas acusações bastante pesadas aí para o chefe do Poder Executivo local responder e sair desse imbróglio todo aí, viu, Natália? Bom, doutor, você assistiu aí a entrevista que ele deu para o Conecta Cash, para o Marcão, falando a respeito da SEI, que ele não tinha se manifestado ainda, o padre, né, a esse respeito, ele não tinha falado ainda com a imprensa, ele não tinha ido, né, ele já tinha sido convidado para ir para a SEI, mas ele não tinha se manifestado. O que você achou? Olha, Natália, de novo, o que parece é uma falta de planejamento tremenda por conta da administração municipal. É uma pessoa que, em termos técnicos, é totalmente despreparada, né? Algumas frases que ele usou são totalmente incabíveis, né? Quer dizer, por exemplo, hoje ainda vi um meme na internet, quando ele fala que, olha, não, eles prometeram que as obras não saem nos próximos 10 anos, porque tem os problemas de desapropriação. Natália, o contrato firmado entre a Rumo e a União tem prazo da execução da obra em Catanduva, dos 180 milhões, até o dia 27/5/2025. Então a prefeitura, como gestora e como fiscalizadora de um benefício para a população, deveria exigir o cumprimento desse prazo, Natália. Então quando ele fala 10 anos, é mentira, tem um documento assinado pela Rumo com a União, com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, aonde o prazo para execução da obra é até 2025. Então não dá, e dentre outras situações, né? Ele fala também que, olha, o loteamento lá do Bom Pastor vai ficar muito próximo, quando se aprovar, quando se registrar. Gente, mais o promotor falando isso, será que aí nós começamos a entrar numa esfera de interesse pessoal? Então veja, essa entrevista, Nath, duas coisas soaram, né? A primeira é um despreparo abissal do nosso chefe do Poder Executivo. E a segunda é uma mistura aí de prioridades, né? Falando de futuros diretrizes, loteamentos que tiveram diretrizes. Ora, se ele quer beneficiar 11 quilômetros de pessoas, de vizinhanças, de casas, e jogar esta linha do trem um pouco mais para longe da cidade, ele já devia desde já, nos empreendimentos que pediram diretrizes lá, se preocupar. Opa, vai estar próximo, não vai ter acesso em desnível, não vai, é túnel, é passarela, é viaduto. Lá sim a cidade ainda não está consolidada. E não fazer desapropriações, obras aqui no centro da cidade que mexe com a vida de todo mundo. Então, Natália, foi um absurdo, é um despautério medonho, né? E a gente fica aí se perguntando, né, o que tecnicamente estaria embasando o nosso chefe do Poder Executivo para tomar uma decisão tão errada, né, Natália? Eu acho que isso tem que deixar na mão da população para decidir, né? Pelo menos o Maurício Gouveia falou que seria apresentado hoje um decreto aí para que fosse apresentado na Câmara o plebiscito, né, para que a população então escolha se é bom ou ruim continuar os trilhos na área central de Catanduva, né? O que você acha também dessa decisão? Olha, é uma iniciativa muito válida da Câmara Municipal, né? Ouvir a população, porque realmente, outro despreparo, Natália, no podcast. Aliás, parabéns vocês pelo pioneirismo e parabenizo até o prefeito pela coragem de ter vindo, né? Ele tem mesmo que vir a público, ele deve essas explicações para a população. Então, parabéns ao pessoal do Conecta, né? Mas veja, ele fala, uma das impropriedades que ele aponta é com relação mas o que atrapalha a população é só o trânsito. Não é só o trânsito, é o barulho, é o rangido, são as buzinas, é essa faixa com vagões abandonados, com mato crescendo, de difícil acesso, que abriga moradores de rua. Então o que ele está chamando aí, ele chamou de elefante branco, é uma oportunidade invejável para o desenvolvimento de Catanduva. Imagine vocês uma avenida
que ligaria um extremo ao outro da cidade. A gente pegaria lá atrás da rodoviária e sairia praticamente em Pindorama. É uma faixa muito grande de um percurso que pode ser feito rápido pela população, sem esse abismo que existe hoje, sem esse matagal, sem esses imóveis subutilizados ou não utilizados, né? Esses depósitos muitas vezes de entulhos, de entulhos, de lixo, enfim, e que fica um vazio urbano muito mal aproveitado e um ermo muito prejudicial. Então, além do trânsito, ainda a gente tem o prejuízo sonoro, a gente tem o prejuízo urbanístico, enfim, os prejuízos são muitos e nesse momento, obviamente, que a melhor saída é o desvio. E a iniciativa da Câmara ela é louvável, ouvir a população é sempre muito bom. É um tema que dificilmente algum prefeito conseguirá fazer uma obra de tamanho volume de recursos, né? Com recursos próprios. Nós temos o orçamento da prefeitura hoje beirando, da prefeitura não, do município como um todo, beirando 700 milhões. E nós estamos falando em valores de 2020 em 180 milhões. Então, uma oportunidade de ouro e a população tem lutado muito e se manifestado muito porque é uma oportunidade que não se pode perder pelo futuro, pelas futuras gerações, pelos meus filhos, pelos meus netos e pelos netos de todos os catanduvenses, filhos de todos os catanduvenses, das pessoas que gostam e ficam aqui nessa cidade. Porque o cargo dele logo passa, né? E o catanduvense fica. Exatamente. Então a gente tem isso. E o gestor público, Natália, ele tem que entender que há uma continuidade, né? Não dá para pegar um trabalho que ele mesmo assumiu, que foi mais de 3 milhões de reais, só o projeto. Ele não tem que olhar isso como uma pilha de papel. Ele tem que olhar isso como um sonho de Catanduva que ele está destruindo. Da mesma forma, quando ele não consegue regularizar o loteamento que ele propôs, ele também está destruindo o sonho de catanduvense. Então, lamentavelmente, nós estamos hoje diante de situações gravíssimas, aonde, infelizmente, o gestor municipal destrói o sonho da casa própria, o sonho de ter uma vida tranquila, o sonho de não ser atrapalhado no trânsito, de ter uma noite tranquila de sono, sem buzinas, e o gestor público destrói esse sonho do catanduvense, infelizmente. Bom, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no quadro Chumbo Grosso. É isso aí, Chumbo Grosso, um abraço a todos.